Bom, como o tempo aqui foi de 15 minutos, o primeiro vídeo, eu vou fazer o segundo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre fraudes de novo, e aí eu vou falar sobre o esquema traiçoeiro, tá, das fraudes e das conspirações desse parlamento do cu no seu olho, tá? Eu não queria citar pessoas públicas para não ficar pessoal, mas eu vou usar aqui eles como exemplo para você ver como é que esse esquema é nojento, tá? Ok? Ó. Um primeiro raciocínio que eu quero colocar para você é o filme Minority Report e aquele filme A Negociação. Você já viu aquele filme A Negociação? O cara é um policial, morre um determinado policial. E o cara é incriminado de ter cometido aquele crime. Quando ele começa a perceber que ele foi incriminado de cometer uma coisa que ele não fez, ele começa a tentar agir de todas as formas ali, tá? Para mostrar que não. E ele acaba entrando numa situação extremamente contraditória ali. Eu não cheguei a ver o filme não, vi só umas partes, tá? E aí o que acontece? Ele se mete numa situação tão contraditória em que ele está à frente de uma situação em que ele está como se fosse um sequestrador de um local e ele tem que negociar com um negociante até o final do filme, tá? Para poder provar que ele está tentando fugir de uma conspiração, que iam matar ele, ok? O que significa você falar isso, Jorge? Então, quando eu falei isso, estão praticando magia negra no meu cu, aqui agora, tá? Como eu falei para você que no outro vídeo eu estava falando sobre aquela fraude de designar uma pessoa como inimigo. E o parlamento do crime organizado, organizado, ok? Da TV, rádio, igreja, bandido de bairro, morro, ponto de música alto, podcast, tudo isso daí junto. Eles têm o direito de designar uma pessoa como inimigo, e se essa pessoa é inimigo, eles podem fazer fraudes, tá? Eles podem fazer fraudes, eles podem incriminar essa pessoa, tá? E eles podem matar essa pessoa, e eles podem torturar essa pessoa em ritual de magia negra, tá? E aí eu falei para você o que? Você vai ser inimigo desse esquema. Sim, você é inimigo, tá? Eu sou inimigo desse esquema, ok? Ok? Seja inimigo disso daí, ok? Preste atenção para você entender. Os bandidos estão colocando música altão, tá? Ok? O que significa isso? O que significa? Já você está falando que agora mesmo que eles aumentaram mais ainda a música aqui. Todos os aparelhos Microsoft espionados nos pontos de música alto, tá? E no lote do seu bairro, a parte bandidal satânica, tá? Desse esquema, tá? Espionando todos os aparelhos do bairro. Não somente os PCs, mas todos os eletrônicos, tá? Ok? Preste atenção. Vou mostrar uma situação para você ver como é que é maldito esse esquema. Mas entendeu o raciocínio do filme? Aí o que eu quero colocar? O que significa? Isso está acontecendo com você. Comigo, Jorge, não, eu não estou sendo vítima de uma conspiração. Você está sendo vítima. Você está sendo vítima disso que está nesse filme A Negociação e no filme Minority Report. Não, é porque você não está sendo em mais potencial como eu. Ou seja, aquela situação é como se, por exemplo, o raciocínio que eu quero colocar para você é o seguinte: é como se você fosse o personagem daquela história e ele não percebeu ainda a conspiração que está comendo solta contra ele ali. E ele está, no começo do filme, eles são como se fossem pessoas que estão desenvolvendo uma atividade comum, não é? Aí quando começa a conspiração, eles começam a fazer várias coisas para poder se livrar daquela conspiração, não é verdade? É como se você estivesse vivendo como no começo do filme até o final do filme. Mas aquilo que está acontecendo está comendo solto ali contra você, que é uma fraude Second Life. Ok? No caso, eu estou me mobilizando porque eu estou vendo o que eles estão fazendo para me destruir. Consegue entender? Você está sendo vítima disso também, tá? Ok? Só que você não percebeu. No meu caso, eu estou sendo vítima em mais potencial. 100% são vítimas, 50% em potencial, 10% em mais potencial, ok? Tá? Então você tem que entender isso, tá? Ok? Todo mundo está sendo vítima desses bandidos. Se você não está sendo vítima de uma conspiração é porque você está sendo roubado e você está caminhando a favor deles, ok? Tá? Você vai mostrar isso para todo mundo. Preste atenção. Agora eu vou falar para você o seguinte, preste atenção. Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas públicas, tá? Para você ver como é que esse esquema é maldito, tá? Ó.
Presta atenção, vou citar o exemplo aqui para você entender, tá? Sem nada pessoal, vou pegar aqui só como exemplo, tá? Mas eles fazem isso, ó. Essas pessoas, tá? Para não dizer diretamente, mas algumas dessas pessoas, tá? Menos um que eu acho que não faz, mas eles ganham dinheiro para fazer tudo isso daí, tá? Consegue entender? Presta atenção. Então vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte: o Gabriel Monteiro fez um comentário contra o Nando Moura, tô dando como exemplo, tá? Fez um comentário contra o Nando Moura que ficou em nível pessoal. Ele falou algumas coisas ali que colocou assim, foi como se fosse ofensivo para o Nando Moura, para você entender. O Nando Moura representa o pessoal da direita, presta atenção. E aí o Nando Moura foi e ele pegou a questão pessoal entre ele e o cara e jogou para o profissional. Durante aquele momento ali, estava acontecendo uma conspiração contra o tal do Gabriel Monteiro. Por acaso aconteceu. Ele aproveitou essa situação para falar mal do cara. E aí ele fez uns 2 ou 3 vídeos falando mal do tal do Gabriel Monteiro. O que significa isso daí? O cara está munido de uma influência desse parlamento vagabundo, tá, de espionagem, magia negra e conspiração, e ele consegue, tem a capacidade de poder jogar todo esse parlamento em cima de uma pessoa. Foi o que ele fez. Ele usou 2 vídeos do canal dele, ou 3, tá, para jogar todo esse parlamento para fazer um revanchismo em cima do cara. Ó. Consegue entender? Ele jogou em cima do cara. Aí o que aconteceu? Da mesma forma como ele fez isso, ou seja, da mesma forma como ele fez essa injustiça contra ele, pouco depois ele sumiu do canal. Você pode ir lá no canal dele que ele sumiu, não foi? Começaram a praticar o parlamento do outro lado, ou seja, o parlamento a favor desse cara aí, e também do outro lado caíram de magia negra em cima dele. Ele está aí uma ou 2 semanas sem postar nada no YouTube lá. Presta atenção. Ele tá. Significa que o outro lado caiu de prática de magia negra em cima dele. Ó. É por boa razão praticar magia negra em cima de alguém? Presta atenção. Ó. Aí o que acontece? Porque provavelmente ele também tem o costume de fazer isso daí. Aí o que acontece? Caiu de magia negra. Aí ele está ausente do YouTube por um tempo. Aí o que aconteceu? Teve que vir o Danilo Gentili fazer um hangout com ele ali, para poder mostrar, não, ele está comigo. Ele está comigo. Se vocês mexerem com ele, vão estar mexendo comigo também. Ou então eu estou ajudando ele. Ou então não faz mal para ele não. Consegue entender? Percebeu o esquema traiçoeiro que é isso? Estão praticando muita magia negra no meu cu. Percebeu o esquema traiçoeiro que é esse amotinamento de vagabundos espionando, praticando magia negra? São criminosos, tá? Ok? São tudo bandidos, tá? Bandidos de direita e bandidos de esquerda, ok? Isso daí são criminosos satânicos, tá? Que fazem conspiração. Então, da mesma forma como um determinado indivíduo, ele está munido, por exemplo, vou dar um outro exemplo também, a questão do Monark e do Flow Podcast. O cara do Flow Podcast foi e falou um determinado negócio. Os caras que estavam procurando um pretexto para botar ele para fora, foram lá e denunciaram ele para a empresa lá, ou então eles mostraram o que esse cara falou, ou seja, o grupinho de oposição dele usou aquilo para tirar, e tirou ele do esquema, tirou. Aí depois ele voltou de novo, e já voltou orgulhoso com a missão dele de dizer assim, ó, eu não quero que fulano não faça e fulano não pode fazer. Percebeu? Por quê? Porque ele ganha dinheiro também para fazer isso daí. Da mesma forma que um grupo de pessoas foi lá e arrumou uma situação para tirar ele, quando ele volta ali, qual é o trabalho dele? É fazer isso também. É chegar e dizer, ó, eu não quero que isso aqui aconteça, isso aqui, né, não me agrada, isso aqui não está fazendo a vontade superior e por aí vai, tá? Ok? É isso daí, tá? Isso é um esquema de onde vai funcionar a questão da inveja, tá? Da trapaça, do espólio, tá? Das fraudes, tá? Da incriminação, da calúnia, tá? Ok? Consegue entender? Da magia negra, tá? De bandidos, tá? Ok? De bandidos lado A, bandidos lado B, tá? De bandidos se lambendo, de bandido que fazia feminismo agora é família tradicional, ok?
do indivíduo tentando mostrar, não, tô fazendo isso assim assim, cara, tô fazendo isso assim assim, tá? Ok? É um esquema vagabundo mesmo, tá? Ok? Espionagem, magia negra e conspiração, tá? E a Microsoft ostenta isso daí, como se fosse a Microsoft, tá? E o Google ostenta isso daí, como se você tivesse que fazer parte de toda essa palhaçada, tá? De toda essa imundície, tá? E desse monte de vagabundos, tá? Ok? É um monte de soberbinhos, tá? De invejosos, de trapaceiros, tá? De ladrões, tá? De assassinos, tá? Tudo congregado como se fosse um parlamento, entendeu? Ok? Então, quando você fala alguma coisa, para você entender, ó, eu até já falei isso há um tempo atrás, vamos lá, 10 minutos. Quando você fala alguma coisa, às vezes, tá? Você só é ouvido pelas pessoas porque um grupo daquele parlamento assim, esse aí foi interessante isso que ele falou. Ou seja, você mesmo não vale nada. Mas se o que você falou coincidiu com os interesses desses vagabundos, tá? Desse monte de merdas, aí sim eles pegam o que você falou, tiram vantagem daquilo ali e você é completamente descartável, tá? Você vai ser inimigo disso daí. Eu quero falar para você, você já sentiu, preste atenção, você já sentiu essa prática de magia negra no seu olho? Eu estou te mostrando o que está por trás disso daí, tá? Ok? Isso daí são criminosos, tá? E você não vai fazer a vontade disso daí. Por isso que eu estou sempre aconselhando para você sair fora de opinião pública. Você consegue entender? Ok? Consegue entender? Você sair fora das opiniões da opinião pública, tá? Ok? Eu ainda teria um outro conselho para dar para você, que é uma coisa que eu já falei há um tempo atrás. Mas nessa sociedade controlada por espionagem, magia negra e conspiração, fora de cogitação. O objetivo é você dispersar, tá? Quando eu falei aqui, ó, uma coisa que eu já falei há um tempo atrás. O furingo todo cagado encostou aqui no meu olho para revirar, ok? Em espionagem e naquilo que é meu. São ladrões, tá? São satânicos, são criminosos, tá? Revirando tudo que é seu para tirar vantagem do que é seu e te destruir com isso daí, tá? Ok? São fraudadores, tá? Ok? Então quero falar para você, ó. A ideia nesse momento, tá, é você dispersar de tudo isso daí, ó. Se pratica espionagem, pronto, para você entender, ó. Pratica espionagem, magia negra, tá? E fica fazendo ajuntamento de opinião, você dispersa completamente disso daí. Aonde tem magia negra e espionagem, você sai fora disso daí, seja o contrário disso daí. Ok? Como eu aconselhei a você não fazer família tradicional, tá? Você não fazer nenhum tipo de discurso de família tradicional. Você sai fora dessa merda de família tradicional, tá? Ok? E você sai fora de feminismo também, de adultério de mulher, tá? Ok? A família tradicional é uma doutrina de sanguinários, tá? Ok? Consegue entender? É uma doutrina de misândrios, tá? E de assassinos, tá? Ok? Você não vai fazer essa porra de discurso desses vagabundos, tá? Ok? Da mesma forma que você também não vai ser feminista. E você vai dispersar desses movimentos aí, tá? Porque o objetivo disso é juntar as pessoas para fazer disso daí um rolo compressor, tá? Para ir pisoteando determinadas pessoas que eles não querem. Porque esse é o raciocínio deles, tá? Quando eles congregam todo esse grupo numa massa, isso se torna uma besta. Se torna uma besta, se torna um rolo compressor, tá? Ok? Se torna uma força esmagadora contra você, contra fulano. É um aqui que vai ser prejudicado com isso, é um outro lá que seja prejudicado, ok? E esses vagabundos que ficam no seu bairro fazendo espionagem de noite, em cantos com tablets, espionando pessoas, tá? São criminosos esses indivíduos, tá? Ok? Como eu já falei, que isso daí é como se fosse um esquema para dar proteção, tá? Ok? É uma pessoa aqui, uma pessoa lá que vai ser prejudicado por isso daí, tá? Como eu falei no outro vídeo, tá? É um ajuntamento da inveja, da usurpação. E outra coisa interessante, ó, nos últimos segundos, aquilo que o indivíduo não faz e o que ele não pode fazer, você não pode fazer. Percebeu esse raciocínio da inveja? O que eles não podem fazer ou o que eles não fazem, você não pode fazer. Tá? Ok? Mesmo sendo o seu direito, tá? Ok?